Que Deus abençoe os irmãos nesta manhã. Eu quero dizer para os irmãos que, conversando com os pastores aqui, e foi até fruto de uma reunião que nós tivemos recentemente, que nós falávamos sobre o amor à igreja. O amor à igreja. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas não estão amando mais as suas igrejas. As pessoas não estão dando o devido valor à sua igreja. As pessoas não estão valorizando a sua igreja como deveria valorizar. Mas aí eu fui dar uma estudada nesse assunto e percebi que nós precisamos amar a nossa igreja. Nós precisamos amar a nossa igreja. E por algumas razões. No domingo passado, por ocasião do aniversário da nossa igreja, do nosso ministério, eu falei sobre esse assunto lá na nossa sede. Inclusive, coloquei um painel como esse que está aí na projeção. Eu amo a minha igreja. A gente colocou esse painel em substituição a esse fundo aqui da igreja, lá na nossa sede. E vamos colocar nas demais igrejas, inclusive aqui. Eu amo a minha igreja. Por que isso? Eu amo a minha igreja. Por algumas razões muito simples. Para vocês terem uma ideia, Jesus, ele nos deu exemplo em tudo. Em tudo Jesus nos deu exemplo. Jesus, ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. 1 Pedro, capítulo 2, versos 21, vai nos dizer que Cristo, ele nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Cristo nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. João, capítulo 13, versículo 15, ele vai dizer: eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, façam vocês também. Nós, eu e você, precisamos seguir o exemplo de Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Precisamos seguir o exemplo de Jesus, sim ou não? Você segue o exemplo de Jesus? Sim ou não? Alguns parece que está na dúvida. Você segue o exemplo de Jesus, sim ou não? Até Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Assim como Paulo imitava a Cristo, ele exigiu que nós o imitássemos, porque ele imitava a Cristo. Aí, queridos, preocupado com essa questão de falta de compromisso dos crentes da nossa geração com a igreja, o Senhor propôs no meu coração nós trabalharmos essa questão. Eu amo a minha igreja. E vai ser a tônica nossa nesse segundo semestre. Falei para a igreja lá no PSU no domingo passado. Nós acabamos de completar 17 anos de estabelecidos ali naquele lugar. 17 anos de fundada a igreja. E ao chegar aos 17 anos de fundação da IDEPES, a gente olha para trás, faz uma retrospectiva, faz uma análise de tudo que Deus fez e de todos os momentos da igreja, desde o primeiro dia, desde o primeiro culto, até hoje. A gente percebe que a igreja de hoje é uma igreja que nos traz muita preocupação. A igreja de hoje é uma igreja onde as pessoas não amam a sua igreja. Onde as pessoas não têm compromisso com a sua igreja. Onde as pessoas não têm compromissos com o seu líder, com o seu pastor, com a sua liderança. Os crentes da nossa geração, em sua grande maioria, são crentes que não respeitam o pastor, que não dão satisfação ao pastor, que não dá satisfação à liderança.
eles são guiados pela sua própria direção. Eles são guiados pelos caminhos que lhe aprazem. Eles são guiados pelos seus próprios caminhos. E isso é preocupante, porque a Bíblia fala, e se você ler o livro de Juízes, você vai perceber isso, que inúmeras vezes o escritor do livro de Juízes, ele vai dizer que o povo, eles faziam o que bem lhes parecia. E toda vez que o povo fazia o que bem lhes parecia, caminhavam para onde o nariz apontava, eles quebravam a cara. Leia o livro de Juízes, você vai perceber isso. E tornaram os filhos de Israel a fazer o que bem parecia aos seus olhos. E vieram os midianitas, e vieram os filisteus, e vieram os inimigos. Toda vez que o povo fazia o que bem lhes parecia, vinha o inimigo e os destruíam. Então, é muito preocupante quando você vê um povo que não se submete à sua liderança. É muito preocupante quando você vê um povo que não tem compromisso com sua igreja. Com o advento da globalização, com o advento da velocidade da informação, a coisa acontece aqui hoje, com um clique, o mundo todo toma conhecimento. Hoje vai acontecer um evento agora ao meio-dia, que todas as nações da terra estarão ligados, de alguma forma, direta ou indiretamente, com o que vai estar acontecendo na Rússia agora ao meio-dia, final da Copa do Mundo. Todas as nações, de alguma forma, vão estar ligadas nesse evento. Para você ver como que a informação hoje, ela é full time. A informação hoje é online. A informação hoje é instantânea. Com o advento dessas inovações, com o advento dessas tecnologias, com o advento disso, acontece o que Mateus diz: e por se multiplicar a ciência, e se por multiplicar o conhecimento, o amor de quase todos se esfriará. Está se cumprindo essa profecia, essa predição bíblica, está se cumprindo no nosso tempo, está se cumprindo nos nossos dias. E por se multiplicar a ciência, por se multiplicar iniquidade, por se multiplicar estas coisas, o amor de muitos esfriaria. Por que as pessoas hoje não amam a sua igreja? Porque a ciência se multiplicou. Porque hoje você pode, da sua casa, conectado à grande rede, acessar uma página e escolher, ou acessar o YouTube e escolher que mensagem você quer ouvir. Que tipo de mensagem você quer ouvir? Qual o profeta que você quer ouvir falar? Interessante que há uma confusão muito grande, há uma distorção muito grande. Porque o papel do profeta é receber de Deus e falar ao povo. Então o papel do profeta é falar ao povo o que Deus quer. O profeta fala ao povo o que Deus quer. Mas o povo hoje não quer ouvir o que Deus quer falar. O povo hoje está muito seletivo. E ele, o povo, é que quer escolher o que quer ouvir. Está na contramão da direção. Está na contramão da direção, Sérgio. Não é isso. Não é assim.
Não é dessa forma. Você tem que ouvir o que Deus quer que você ouça. E aí a pessoa fica em casa, assiste o culto da igreja A, da igreja B, da igreja C. E muitas das vezes o crente não tem o discernimento de selecionar o que quer comer e come comida estragada. E depois passa mal. E depois se contamina. E depois adoece espiritualmente. E depois morre espiritualmente. E depois erra o caminho do céu. Porque não sabem discernir. Hoje, por conta disso, nós estamos em meio a uma geração muito crítica, que discorda de tudo, que fala mal de tudo, que vem para a igreja para observar ao invés de vir para adorar. É uma geração, pastores, que vem para a igreja para observar e esquecem de adorar. Aí saem, quando passa daquelas portas para fora, começam a apontar. Aquele grupo cantou, gostei não. Eu não gosto do grupo de louvor que está cantando, canta muito ruim, desafina demais. Eu não gosto da roupa da irmã fulana de tal. Você viu a roupa, o tamanho? Como que aquela irmã sobe lá com aquela roupa? Esquecem de adorar. E começam a observar e criticar e falar mal. E aí se o pastor traz uma palavra dura, começa a criticar também. Aí eu vim aqui, não vim aqui para ouvir isso. Eu queria ouvir uma outra palavra. Vou acessar aqui uma palavra diferente, porque talvez aqui eu consigo cear aqui pela internet. Pela internet, pelo cabo óptico, vai chegar o pão, vai me servir aqui. Pelo cabo óptico, vai vir o cálice. E eu assentado aqui na minha sala com o controle na mão, o cálice vai chegar até mim. Eu vou cear de casa mesmo, eu não preciso mais de ir para a igreja, eu não preciso mais congregar. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Extremamente preocupante. Você precisa entender que você é corpo, e todo corpo tem uma cabeça. A Bíblia diz que a igreja é o corpo, e que Cristo é a cabeça desse corpo. Você não vê corpo andando por aí sem cabeça. Mas tem muito crente hoje que não quer se submeter à cabeça. Não quer estar debaixo da direção e da orientação do cabeça, Cristo. Ele próprio faz as suas próprias escolhas. Ele próprio toma as suas próprias decisões. Isso é preocupante, muito preocupante. Nós precisamos compreender que a igreja local existe para que nós congreguemos nela. Nesse particular, você precisa entender o que é a igreja espiritual e o que é a igreja local. A igreja espiritual é a igreja que está dentro de você. Porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Onde você estiver, independentemente de paredes, independentemente de lugar e situação, circunstâncias, se tiverem 2 ou 3 em nome do Senhor, ali tem uma igreja. Se tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali está uma igreja.
Essa é a igreja espiritual. É a igreja que vai ser arrebatada, a igreja de todos os lugares, independentemente de fachada, de placa, de denominação. Essa é a igreja espiritual. Mas existe a igreja local e ela é necessária. A igreja local, obrigatoriamente, ela tem que funcionar como uma instituição. E enquanto instituição, ela precisa de um CNPJ, porque ela precisa fazer um contrato de locação, ela precisa de fazer compras, uma nota fiscal tem que ser emitida no CNPJ. Enquanto igreja institucional, ela precisa desses cuidados exigidos pelo Código Civil. Agora, tem pessoas que dizem, eu não quero saber igreja, eu congrego em casa. De casa eu falo com Deus, de casa eu tenho comunhão com Ele, eu oro. Tem pessoas que dispensam a igreja local, achando que ele pode congregar de casa. Está errado, não funciona assim, não é desse jeito. Não é desse jeito. A Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Na época do escritor aos Hebreus, já existia essa situação de pessoas que tinham o costume de não ir à congregação, de deixar a congregação. Olha, querido, nós precisamos compreender que temos que congregar. A Bíblia ensina que a igreja é como uma construção, onde nós somos as pedras. 1 Pedro 2,5. E Jesus, ele é ao mesmo tempo o construtor, o alicerce e a pedra angular. Toda a base da igreja está em Jesus Cristo. Agora, essa igreja espiritual, agora, a Bíblia vai falar da igreja local, ela vai dizer também que a igreja é o corpo de Cristo, que Cristo é a cabeça, e nós, individualmente, somos membros do corpo. E aí eu quero que você aprenda o seguinte, talvez se pergunte, mas se eu já faço parte dessa igreja espiritual, se eu já faço parte do corpo de Cristo, ainda assim eu preciso frequentar uma igreja local? É claro que precisa, porque, preste atenção, assim como uma única pedra não forma uma construção, e um único membro não forma um corpo, assim também não existe a possibilidade de um relacionamento com Deus permanecendo sozinho. Não existe. Assim como não tem como fazer um corpo com um único membro. Você já imaginou se no corpo humano existisse só os olhos? Existisse só a boca, só as pernas, só os braços? Existe corpo com um único membro, irmãos? Não existe. Da mesma forma que não pode existir um corpo feito de um único membro, não tem como existir, meu querido irmão. Um corpo, não tem como você ser igreja, se você é um membro isolado, se você é um membro sozinho na sua casa, desconectado da comunhão dos irmãos, desconectado da sua liderança, do seu pastor, do seu líder. Não tem como, reunindo apenas pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo, ser igreja, não tem. Uma vez que passamos a fazer parte da família de Deus, conforme Efésios 2,19, é preciso andar em comunhão com os nossos irmãos. É necessário. Tem muita gente hoje que não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de congregar. E ainda
tem uma situação. Ele vive de igreja em igreja. O Salmo 92 diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Você precisa estar plantado. A Bíblia compara o cristão como uma palmeira. A Bíblia compara o cristão como um cedro. Você é palmeira na casa do Senhor. Você é cedro na casa do Senhor. Você precisa estar plantado. E aí você às vezes pensa ou diz: mas nessa igreja, tanto problema, tanta luta, estou passando por tanta dificuldade, não vou com a cara do irmão A, não vou com a cara do irmão B. Eu não vou ficar nesta igreja. Hoje eu vou visitar outra igreja. Você precisa produzir fruto onde Jesus plantou você. Se Jesus plantou você aqui neste lugar, é aqui que você tem que produzir fruto. Você não tem que ficar andando de igreja em igreja, porque os crentes da nossa geração estão assim, cada um andando pelo seu próprio caminho. Mas não estão produzindo frutos na sua própria igreja. A palmeira e o cedro do Líbano. Você precisa ser plantado na casa do Senhor. E na casa do Senhor, você precisa produzir frutos. A palmeira. A Bíblia nos diz, antes de falar da palmeira, que todo cristão precisa frutificar. Todo cristão precisa produzir frutos. E a Bíblia está em João 15, 16. E a Bíblia diz também que além de você ter que frutificar, você precisa crescer. Você não pode ser um crente a vida toda no mesmo nível espiritual. Você precisa crescer. E aí, queridos, falando de árvores, esta árvore, a palmeira, é uma árvore que a Bíblia diz que nós seremos como a palmeira. Agora, quais as características da palmeira? A palmeira é uma das árvores mais importantes no Oriente e cujo fruto é o alimento diário de milhões de pessoas. Nasce no deserto, cresce verticalmente e não depende da água da chuva para florescer e frutificar. Tente imaginar um deserto. Você vê vida no deserto? Vida vegetal no deserto? Raríssimo. Plantar e dar e produzir no deserto. Mas a palmeira, ela nasce no deserto, ela cresce verticalmente e não depende da água da chuva para florescer e frutificar. A palmeira é uma árvore altamente resistente ao solo seco, ao terreno árido e suporta de modo bastante interessante as fortes rajadas de vento tão frequentes no deserto. Ela suporta as intempéries da seca, do calor escaldante
sem perder a sua beleza, o seu verdor, a sua cor verde, e sem deixar de dar os seus frutos. No deserto, por ser um campo limpo normalmente, por não ter obstrução alguma, por não ter barreira alguma, o vento se movimenta numa velocidade tremenda. O vento que bate no deserto, se batesse aqui em Águas Claras, derrubava esses prédios todos. Porque no deserto não tem barreiras para limitar a velocidade do vento. A palmeira, ela nasce no deserto, sem proteção alguma, sem barreira alguma à sua volta, sem floresta ao seu lado. Ela nasce só, ela cresce bastante alto no sentido vertical. Vem aquelas rajadas de vento. A palmeira resiste. No momento da seca, vem um calor escaldante do deserto. Vem um sol cuja impressão que dá é que é mais quente do que aqui. Mas o sol em qualquer lugar, ele é quente, na mesma proporção. Muito embora, em alguns lugares, ele vem com a temperatura menor. O calor do deserto não mata a palmeira. As circunstâncias nas quais uma palmeira está plantada no deserto não a impede de produzir frutos. E é o ano todo. Tudo na palmeira é útil. A palmeira enfrenta a dureza de climas tórridos, mas produz frutos doces. A palmeira traz o senso de direção para os que caminham sem rumo no deserto. Onde tem uma palmeira, ali existe uma fonte de água, um oásis no deserto. Onde existe uma palmeira, existe água. Os viajantes do deserto, andando sob aquele calor intenso, sem água, sem suportar aquele clima, quando ele avista de longe uma palmeira, ele vai em direção a ela, porque ele sabe que no pé daquela palmeira tem um oásis, tem água. E vou dizer para os irmãos por quê. A palmeira, então, traz esse senso de direção para os viajantes. Dessa forma é a vida do cristão, dessa forma é a minha vida, é a sua vida. Ele triunfa, mesmo que tudo e todos estejam secando ao seu redor. Ele permanece firme como a palmeira. O cristão, ele produz frutos doces, a exemplo da palmeira. E a sua vida é instrumento de bênção para muitas pessoas, assim como é aquela palmeira para aqueles viajantes no deserto. Você tem que ser instrumento de bênção para muitas pessoas. O justo crê, o cristão crê que em Jesus, como Filho de Deus, esse é justificado. Ele é como a palmeira. Agora, qual o motivo da resistência? Qual o motivo da resistência da palmeira em meio a tantas adversidades? A palmeira é resistente porque ela tem profundidade. A sua raiz alcança profundidades enormes. Preste atenção. Em uma árvore normal, a sua raiz fica apenas alguns poucos metros abaixo da terra. Com a palmeira é diferente. A palmeira aprofunda a sua raiz a um tamanho que chega a atingir, preste atenção, de 3 a 4 quilômetros de profundidade até encontrar água. Você sabe o que é 3 ou 4 quilômetros? Uma outra planta
A sua raiz desce alguns poucos metros, 3, 4 metros. A palmeira, ela desce verticalmente, sem se espalhar como as demais raízes. A raiz da palmeira desce verticalmente. E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo. Enquanto ela não encontrar água, ela não para de descer. Ela chega a alcançar 4 quilômetros de profundidade. Quando ela encontra água lá no muito profundo, ela absorve essa água. E aqui, no solo, em cima, forma um oásis. Em volta dessa palmeira fica água. Por isso que os viajantes, quando encontram, avistam uma palmeira, eles têm a certeza que vão encontrar água ali. Por que que o cristão tem que ser como a palmeira? O Salmo 92 está dizendo exatamente isso. O Salmo 92 está dizendo que o cristão, ele estando plantado na casa do Senhor, ele é como a palmeira e ele é como o cedro. Veja, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. O versículo 14, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, porque tem água, tem profundidade, tem raiz, e eles serão florescentes. Tudo isso para anunciarem que o Senhor é reto, que Ele é a minha rocha e que nele não há injustiça. Então, querido, a palmeira, ela pode atingir a sua raiz até 4 quilômetros de profundidade. Enquanto não encontrar água, ela não para. A palmeira, ela produz frutos a vida inteira. A vida inteira. Ela não morre fácil. E está produzindo fruto. E quando a Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira, na velhice ainda darão frutos, a Bíblia está dizendo que você tem que dar fruto, não apenas quando é adolescente, quando é jovem, quando é novo convertido, mas durante a sua vida aqui nesta terra, você precisa estar plantado na casa do Senhor e precisa produzir frutos onde você foi plantado. Durante toda a sua vida, você tem que produzir frutos. Veja, a palmeira produz frutos a vida inteira. Porém, preste atenção, os seus mais saborosos frutos são produzidos dos 30 aos 100 anos de idade da palmeira. Quanto mais velho, melhores são os frutos. Quanto mais o seu tempo de crente, melhor tem que ser os seus frutos. Quanto mais tempo de crente, mais maturidade, mais experiência, mais preparo, conhecimento da palavra, mais frutos bons sendo produzidos para o Senhor. Ela ainda é responsável pelos oásis. Os oásis do deserto só existem por conta das palmeiras que descem, até 4 quilômetros de profundidade, para encontrar água, e essa água vir à superfície. Ela não só provê para si mesma benefícios de estar tão bem enraizada, mas também proporciona ao homem alegria, satisfação, descanso, nutrição e saciedade. É o que eu e você, enquanto cristãos, precisamos produzir. Aquela palmeira no deserto, quando os viajantes passam, quando os viajantes a avistam, logo eles se alegram. Eles se satisfazem. Eles param ali naquela palmeira por conta do oásis para dar água para seus animais e para eles próprios.
Ali eles são nutridos com seus frutos. E ali a sua fome ou a sua sede é saciada. Assim deve ser eu, assim deve ser você. É exatamente isso que acontece nas nossas vidas. Sobre o cristão vem o vento impiedoso da calúnia, do abatimento, ou qualquer outro mal, seja ele de origem humana ou mesmo precedente das forças das trevas. Mas tal qual a palmeira, o cristão, quando bem enraizado no Senhor, que confia no Senhor, em constante e profunda comunhão com Ele, recebendo a sua vida e sua força, que pacientemente espera no seu Deus, a ponto de transbordar e abençoar aqueles que estão à sua volta. Venha a luta que vier, venha o vento que vier, venha o calor que vier, venha a intempérie que vier, mas você vai permanecer de pé, plantado na casa do Senhor, enraizado, produzindo frutos e alegrando-se no Senhor. Quem está plantado no Senhor, na sua casa, pode suportar tempestades, tribulações, deserto, pode suportar escassez sem ser destruído. Diz que a palmeira, quando vêm os fortes ventos orientais no deserto, a palmeira, ela chega a balançar de um lado para o outro. Conta-se que a palmeira, pastor Roberto, o vento às vezes a faz dobrar até o chão, mas ela não quebra. Ela não sofre. O vento passa, lá está ela de pé de novo. Porque está bem plantada, está bem enraizada, está firmada na casa do Senhor. Venha o que vier, ela curva-se, encosta o seu tronco no chão, muitas das vezes se contorce, mas lá está ela, de pé, verde, bonita, produzindo frutos. Assim é com você. Às vezes, curva-se, chora, se contorce, mas você está aí, de pé, para contar, para testemunhar as grandezas do Senhor. Como está escrito, plantados na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus, hão de florir na velhice, darão ainda muitos frutos e serão seiva e verdor. Queridos, nos preocupa, como eu dizia para os irmãos, esses crentes de hoje, que não têm firmeza, que não têm raiz, que não têm profundidade, que querem dirigir os seus próprios passos, que quer caminhar para onde o seu nariz aponta. E o pior, irmãos, é que essas pessoas, elas não têm compromisso com a ceia do Senhor. Isso aqui é ordenança, isso aqui é mandamento. Depois que Jesus foi ressurreto e assunto aos céus, ele falando aos seus discípulos, ele deixou 2 mandamentos bem explícitos. Um deles foi, Mateus 28, 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os. Batismo é um mandamento. Isso aqui é outro mandamento. Jesus disse que nós devemos fazer isso, Mateus 26, verso 26 a 30, que nós devemos fazer isso em memória dele, até que ele venha. Até que Jesus venha, nós temos que fazer isso em memória dele. Mas tem muitos cristãos que para ele é indiferente. Participar da Santa Ceia, deixar de participar da Santa Ceia, para ele é indiferente. Para que isso aqui acontecesse, irmãos,
O nosso Cristo, ele foi levado ao madeiro. Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Ele pagou o preço por mim, ele pagou o preço por você. Ele sofreu muito. Ele sofreu muito. E nós não valorizamos o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário, quando não damos importância à Santa Ceia. Você precisa estar plantado na casa do Senhor, porque é aqui que você se alimenta da palavra, é aqui que tem um sacerdote que intercede pela sua vida, é aqui que você tem irmãos com quem você tem comunhão, é aqui que Deus fala com você. Eu já contei para os irmãos aqui, que os meus momentos mais sublimes da minha vida, os momentos mais sublimes da minha vida, e de experiência com Deus, foi dentro da igreja. Não foi lá fora, não foi no show gospel, não foi na festinha A, B ou C, não foi visitando igreja A, B ou C, foi na minha igreja. Os meus momentos mais particulares de Deus comigo e eu com Ele. Tem pessoas que não valorizam a sua igreja. Tem pessoas que não amam a sua igreja. Mas eu queria falar do amor da igreja, né? Do amor nosso à igreja. Por que que eu devo amar a minha igreja? Eu comecei dizendo para os irmãos que Jesus, ele é o nosso exemplo, que Jesus é o nosso modelo, que ele disse em João 13,15, que assim como ele fez, nós devemos fazer, e que ele fez para nos dar o exemplo. Eu falei que na 1 de Pedro 2, Jesus disse que nós devemos seguir o seu exemplo, o seu modelo. Tudo Deus nos deixou um modelo. Agora, por que eu devo amar então a minha igreja? Sabe por quê, irmãos? Efésios, capítulo de número 5, nos versos 22 a seguir, nós vamos ver ali um texto que está falando dos deveres domésticos. Nós vamos ver aqui um texto que vai estar falando de deveres em família. Logo no versículo 22, vai falar, vós mulheres sujeitai a vossos maridos, é aquele texto. Mas um pouquinho mais adiante, no versículo 25, está escrito assim, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Como também Cristo amou a igreja. Se Cristo amou a igreja, irmãos, e Ele é meu modelo, e Ele é meu exemplo, eu também tenho que amar a minha igreja. Por isso, eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja e pronto, eu amo. Você precisa amar a sua igreja. Você precisa amar a sua igreja. Nós precisamos amar a nossa igreja. Porque Jesus é o nosso modelo e Ele amou a igreja. Ele amou a igreja. É óbvio que esse texto aqui, ele está falando da relação dos deveres, dos afazeres domésticos, ou dos deveres domésticos dos membros da família. Está falando do marido, da mulher, dos filhos. Mas nas entrelinhas aqui, a Bíblia está nos dizendo que Deus amou a sua igreja. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. Você já imaginou uma cabeça que não ama o corpo? Uma cabeça que não se preocupa com os cuidados do corpo? Uma cabeça que não zela do corpo? As mulheres aí que o digam. Vocês cuidam do corpo de vocês? Do cabelo, da unha, do peso, da estética? Vocês cuidam, não é? Isso é a cabeça que está mandando esses comandos para vocês aí. Se vocês tivessem cabeça, vocês não estavam preocupados com esses detalhes do corpo, não. Porque vocês têm cabeça. Quem tem cabeça aí?
cabeça está mandando os comandos. Ó, sua unha está meio desajeitada, você tem que passar um esmaltezinho. Esse cabelo seu está com as pontas desigual, tem que aparar. Ó, você tem que cuidar, tem que visitar a nutricionista, tem que cuidar do que come, porque o corpo parece que a roupa não cabe mais. Isso é a cabeça que está mandando os comandos, não é verdade? Então, se você cuida do seu corpo, Cristo, que é o cabeça, Ele está preocupado com o corpo também. Ele está preocupado comigo e com você, que somos membros desse corpo cuja cabeça é Ele. O texto diz que Jesus amou a igreja. E aí uma frase para você guardar. Frequentar uma igreja não é o suficiente para ativar o que Deus planejou para você aqui. Não basta frequentar. Para desfrutar tudo o que Deus preparou para a sua vida, você não pode apenas frequentar uma igreja. Ir à igreja sem nenhum compromisso. Não vestir a camisa da igreja. Não amar a igreja. Sabe por quê? Às vezes, as pessoas até o fazem, ou fazem assim, porque confundem a igreja a instituição com a igreja espiritual. Nós fazemos parte de uma igreja espiritual, mas também fazemos parte de uma igreja que é uma instituição. Fazemos parte de uma igreja que está dentro de 4 paredes. Fazemos parte de uma igreja que tem um CNPJ. Mas Jesus, preste atenção, Ele não olhou para a igreja apenas como instituição. Porque a igreja, aos olhos de Cristo, é muito mais do que instituição. Ela é a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva do Cordeiro. Qual é o noivo que não ama a noiva? Qual é o marido que não ama a mulher? Se bem que hoje em dia existem muitos aí. Porque quem ama não trai, quem ama não espanca, quem ama não bate, quem ama não agride com palavras, não trata grosseiramente. A Bíblia diz lá em Colossenses, vós maridos, não trateis as vossas mulheres com aspereza de palavras ásperas. Vós maridos, não sejam ignorantes. Quem ama, não faz essas coisas. Quem ama dá presentes. Quem ama é romântico. Quem ama dá beijos, abraça. Quem ama acaricia. Mas tem muitos maridos aí que já desaprenderam ou nunca tiveram isso. Mas eu estava dizendo que qual é o noivo que não ama a noiva? Qual é o marido que não ama a mulher? Se Deus ou se Jesus olha para nós, não como instituição, não como uma igreja que ali fora tem uma placa escrito Assembleia de Deus, mas se Cristo olha para nós num nível muito mais elevado e vê em nós a sua noiva, Ele nos ama. Ele nos ama, porque Ele é o noivo, nós somos a noiva. Então Ele ama a sua igreja. Ué, mas se Cristo fez tudo para nos servir de modelo e de exemplo, eu preciso amar a minha igreja. Eu preciso valorizar a minha igreja. Eu preciso cuidar da minha igreja. Eu preciso zelar da minha igreja. Eu preciso proteger a minha igreja. Chegou alguém falando da minha igreja, repreende, eu não aceito, porque eu amo a minha igreja. Chegou alguém criticando? Eu não aceito, porque eu amo a minha igreja. A minha igreja, ela é mais do que uma instituição. A minha igreja é a noiva do Cordeiro. E eu a amo. Então eu não aceito que fale da minha igreja. Eu não aceito que fale do meu líder. Eu não aceito que fale nada. Nenhum comentário. Porque eu amo a minha igreja. Você ama a sua igreja? Você precisa amar a sua igreja. Porque Cristo amou a sua igreja. Cristo amou a sua igreja. E justamente por isso é que nós precisamos amar a nossa igreja. É o amor, é esse amor pela nossa igreja que vai nos conectar para aquilo
que vai nos possibilitar receber e dar aquilo que Deus planejou para a igreja. É o amor que vai proporcionar tudo isso. Então Jesus, ele está dizendo aqui, o escritor de Efésios, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Jesus amou a igreja. Jesus amou a igreja. E aí eu digo para você, eu amo a minha igreja. Você deve amar a sua igreja. Quem ama, não aponta defeitos. Você já viu um noivo ficar apontando os defeitos da noiva? Você já viu um marido ficar apontando valores, um marido que vive um casamento de sucesso, de bênção, ficar apontando defeitos da moça, da noiva, da mulher? O marido que fica valorizando os defeitos da mulher, o seu casamento é fracassado. O marido que valoriza os defeitos da sua mulher, o seu casamento é um fracasso. O noivo que fica valorizando defeitos na noiva é fracassado. É um noivado fracassado. Pastor Hernande Dias Lopes, em um de seus livros, Casamento Feliz, ele diz que no casamento o casal é como um jogo de duplas qualquer. Jogo de duplas. O que é um jogo de duplas? Onde duas pessoas estão aqui e duas estão de lá. Jogo de vôlei de praia, por exemplo. Jogo de vôlei de praia. A dupla de cá, uma dupla de lá. E ele diz que os cônjuges, eles não são inimigos, nem opositores, nem adversários. Os cônjuges é como os dois que estão de cá. Os dois que estão de lá, até sim, são adversários, opositores nesse momento. Os dois de cá, nesse jogo, ele até fica observando as falhas e fraquezas dos seus oponentes para vencer a partida. Mas os dois que estão de cá, eles não ficam olhando defeito um do outro. Eles não ficam valorizando o defeito um do outro. Eles não são inimigos, eles não são opositores, eles estão juntos. Eles estão unidos. Até porque se não estiverem unidos, eles não vão vencer a partida. Eles não ficam buscando falhas no seu companheiro. Eles não ficam buscando defeitos no seu companheiro. Mas eles valorizam os pontos fortes do seu companheiro. Eles valorizam o que há de positivo, eles enxergam o que há de positivo. Porque só assim eles se fortalecem e conseguem vencer a partida. Só assim. Então, quem ama, não valoriza defeitos. Quem ama, não fala mal. Quem ama, congrega. Quem ama, aprofunda as suas raízes. Quem ama, não fica visitando igreja aqui e ali. Quem ama a sua igreja, não fica hoje numa igreja, amanhã em outra, amanhã, no outro final de semana em outra. Quem ama a sua igreja, congrega. Quem ama a sua igreja, soma, não divide. Quem ama a sua igreja, veste a camisa da sua igreja. Nós precisamos amar mais a nossa igreja. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Nós precisamos produzir frutos no lugar onde Deus nos plantou. Irmão Edson Estevão está aqui? Irmão Durval? Estão a serviço. Marcos Paulo está presente? Está a serviço. Tem uma turma trabalhando aí fora, irmãos. Thaís está aqui. Olha, irmãos, nós temos pastores estão aqui, lideranças estão aqui de ministérios. Eu quero comunicar para a igreja. Um dia,
Josué 24:15. Um dia, Josué chamou o povo e desafiou o povo a fazer uma escolha. Desafiou o povo a fazer uma escolha. Ele disse: escolhei, pois, hoje a quem sirvais. Escolhei, pois, hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais da além do rio, ou ao verdadeiro Deus Jeová a quem eu sirvo. Escolhei hoje. E ele disse: eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor dos exércitos. O povo estava dubiamente, o povo estava procedendo dubiamente, o povo dizia estar servindo a Deus, mas adoravam as imagens dos deuses aos quais seus pais outrora serviram e adoraram. O povo estava em cima do muro. Lá na igreja, numa das cartas do Apocalipse, numa das cartas às 7 igrejas da Ásia, para a igreja de Laodiceia, Deus falou: oxalá foras quente ou frio, morno, vomitar-te-ei da minha boca. Pessoa tem que fazer escolhas. Pessoa não pode ficar em cima do muro. E o comunicado que faço? Nós temos lideranças, Edson, irmão Durval. Nós temos obreiros no nosso grupo de obreiros. Thaís, nós temos jovens. Cadê a Thaís? Está aqui. Nós temos jovens, membros da igreja. Alguns, talvez, que já não vêm na ceia aqui há 2, 3, 4 meses. Irmãos outros, obreiros, pastores, a partir de hoje, se você se considera membro desta igreja, se você está plantado e enraizado aqui neste lugar, você não tem autorização para sair visitando igreja, para ir congregando onde você quer. Ou você congrega aqui, ou você escolhe um lugar para você se plantar e produzir frutos, porque você fica nesse meio caminho e isso não está certo. Membros das nossas lideranças, membros dos nossos jovens, dos nossos obreiros, quer sair para visitar qualquer igreja, primeiro vem comunicar com o pastor. Vem comunicar, vem pedir autorização. Não é comunicar: ah, pastor, quero dizer para o senhor que amanhã eu estou indo. Você está comunicando ou você está pedindo a bênção para ir? Está aqui o pastor Claudenilson, fique de pé, pastor Claudenilson. Pastor Claudenilson prega aí por vários lugares. Toda vez que o pastor Claudenilson vai sair: pastor, estou indo na igreja tal, quero ir debaixo da sua bênção. Uma simples mensagem assim, eu digo: meu filho, vai em paz, que Deus te use com autoridade e poder. É assim ou não é, pastor Claudenilson? Pode pegar o WhatsApp aí, que tem umas 300 mensagens dessas no meu celular que ele manda para mim. Eu sei onde ele está. Eu sei o que ele foi fazer. Eu sei em qual igreja ele foi. Eu já contei aqui que uma certa feita, um desses casais, um desses crentes, que não honram o pastor, que não tem o pastor como seu líder e seu guia. Olhe que a Bíblia diz em Hebreus 3,17: obedecei a vossos pastores no Senhor. Em outra versão, na atualizada, vai dizer: obedecei os vossos guias no Senhor, porque são eles que velam pelas vossas almas. A pessoa não tem honra, não considera, não respeita. Faz o que quer, vai para onde quer, anda onde quer. Mas deixa 2 horas, 3 horas da manhã, surgiu um problema, um endemoniado ali. Primeira pessoa que liga é para o pastor. Deixa acontecer um problema mais grave de saúde. Pastor, está acontecendo isso aqui, estou correndo com fulano de tal para o hospital. Primeira pessoa que liga é o pastor.
Nessas horas você quer ter pastor, não é? Mas em outros momentos você não precisa de pastor. Ou você ama e honra a sua igreja e a sua liderança, ou você está em desobediência. Porque o que a Bíblia ensina é diferente. É diferente. Do grupo de obreiros, pessoas que estiverem em desobediência, furando escala, indo para outras igrejas, porque a pessoa está aqui na escala, Edson. Aí você chega, cadê fulano de tal? Liga, não, hoje eu vim visitar uma outra igreja. Ué, escolhei, pois hoje, o que você quer da vida. Escolhei, pois hoje, o que você quer da vida. Porque isso aqui não é bagunçado, não. Deus é organizado. Deus é organizado. E a sua igreja também tem que ser organizada e tem que ter ordem. Tem que ser organizada e tem que ter ordem. Então, da minha parte, você não tem a minha bênção para sair visitando igreja aqui e ali, se você não procurar a liderança da igreja. Pastor, a minha filha congrega, irmão Wagner Miranda, lá na outra igreja, hoje eu preciso visitar minha filha. Mais do que normal. Você vai me comunicar, e eu vou dizer, vai na bênção, dê um abraço na sua filha lá por mim. Eu não estou me referindo a essas situações específicas, pastor, vai ser apresentada a minha criancinha lá hoje, e eu quero estar lá com a minha família. Irmãos, mais do que normal, vai na bênção, nós vamos estar junto com você. Se acontecer qualquer problema, eu sei onde você está. Mas eu falava aqui, uma certa feita, um desses crentes que não dão satisfação. Um dia eu estou na igreja num domingo, de sábado para domingo. No domingo de manhã, ligam do hospital, lá do Tocantins, depois de Palmas. Eu queria saber se fulano de tal e fulano de tal é conhecido de vocês. É sim. O que aconteceu? Não sofreram um acidente aqui, estão aqui todo quebrado e está precisando de comunicar a família. E um casal da igreja, de jovens, viajaram, o pastor não sabia nem para onde estava, sofreu um acidente na madrugada, lá para as 10 da manhã, aí lá vai pastor atrás dos coitados. Porque nessa hora, pastor tem que ser pastor, né? Mas não é capaz. Pastor Josimar viaja de vez em quando. Pastor, estou indo para o Rio com a minha família, com meus filhos, com minha esposa. Interceda por nós, ore por nós. Se acontecer qualquer problema, eu sei onde está, irmão. Se eu precisar falar, eu sei onde está. E nós vamos orar pela sua viagem. Não tem autorização para sair congregando onde você quer e ainda sai dizendo que é da IDEPS. Se você quer manter esse padrão, esse estilo de vida e esse padrão de proceder, vá. Mas não diga que você é da IDEPS, eu tenho vergonha de você. Eu tenho vergonha de você. Eu tenho vergonha de você dizer que é da IDEPS. Vá. Mas vá. Nem menciona que você tem pastor. É igual a alguns, que às vezes está com a gente aí, a gente pergunta, vem pregar aí. Pastor, quer que fulano de tal vem pregar? Quem é fulano de tal? É uma bênção assim. Qual é a igreja dele? É a igreja, ele é de todas as igrejas, porque vive nas igrejas. Quem é o pastor? Não tem nem nome o pastor. Isso é preocupante, irmãos. Deus constituiu um sacerdote sobre essa casa, sobre a sua vida. E a Ele vocês precisam prestar conta, sim. Não pense que a sua vida é autônoma, espiritualmente falando, não é. Não é. Se fosse assim, Deus não constituía pastores. Se fosse assim, não precisava de pastores. Todos nós somos pastores, todos nós nos guiamos, todos nós caminhamos por onde queremos. Se fosse assim, assim seria. E tem um detalhe. Quando Deus vai tratar com a igreja, eu já falei isso várias vezes. Deus não trata com membro. Deus não trata com ovelha. Nos 7 casos das 7 cartas dirigidas à igreja da Ásia, o texto o que Deus falou para João ao anjo da igreja que está em Éfeso.
ao anjo da igreja que está em Sardes, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. Deus não trata com ovelha, Deus trata com pastor. E ainda tem uns crentes que dizem, mas eu não concordo com o que o pastor falou, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Você não está aqui para concordar ou para discordar, você está aqui para adorar. E aquele que está no trono vai receber ou não a sua adoração. Você veio aqui para adorar, você não veio aqui para concordar ou discordar. Como disse, Deus fala ao profeta, e o profeta fala ao povo aquilo que Deus lhe falou. Você vem aqui para ouvir o que Deus falou ao profeta. Você não vem aqui para ouvir o que você quer ouvir. Por isso que tem muitos aí na internet. Não, hoje eu quero uma palavra aqui de avivamento, hoje eu quero uma palavra de liderança, hoje eu quero uma palavra de casamento, hoje eu quero uma palavra engraçada, hoje eu quero uma comédia bíblica. E aí, essas pessoas que ficam se alimentando daquilo que ela quer ouvir, dá nesse tipo de crentes aí, sem raízes, sem profundidade, que não tem firmeza, que não produz fruto e que fica semeando contenda entre os irmãos. E isso é sério. Provérbios capítulo 6, 16... Provérbios capítulo 6, 16, a Bíblia vai dizer que tem 6 coisas que o Senhor abomina. Tem 6 coisas que o Senhor abomina. E a 7ª, a sua alma detesta. Olha só, essas 6 coisas aborrece o Senhor. E a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente e coração que maquina pensamentos viciosos. Pés que se apressam para correr para o mal. E a testemunha falsa que profere mentiras. Aí a 7ª, o que semeia contenda entre os irmãos. Aí tem esse, que ele acha que tem que vir para a igreja para julgar, para observar e para criticar. Não gosto disso, não gosto daquilo outro. Aí ele começa a semear, começa a fermentar. E a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda tudo, estraga tudo. E tem alguns crentes dentro da igreja que são fermentos. Tem alguns crentes dentro da igreja que é desses que a alma do Senhor abomina, que fica semeando contenda, que fica falando para A, B, C ou D, fica fermentando. Fuja dos tais. Se separe deles. Eles vão te contaminar. Eles vão te desviar. Eles vão fazer de você um crítico. Eles vão fazer de você uma pessoa igual a eles. Mude o padrão. Mude o comportamento. Mude. Nós vamos terminar. Eu vou terminar aqui em 10 minutos. Mas nós devemos amar a igreja porque Jesus nos amou. Mas o texto, a sequência do texto vai dizer, nos amou, assim como Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Jesus se entregou pela sua igreja. E você? Você tem se entregado pela sua igreja? Você tem pago um preço pela sua igreja? Ou a sua igreja é apenas um lugar, um encontro social, um lugar que você vai para ver os amigos, um lugar que você vai porque você não tinha para onde ir. Você tem que se entregar pela igreja. Amor sem entrega não funciona. Amor sem entrega não dá certo. Jesus, diz a Bíblia, ele amou e se entregou por ela. E aí, mais adiante, correndo agora por conta do tempo, o texto vai dizer que Jesus também santificou a igreja. Ele santificou a igreja. Veja bem, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então Jesus, ele amou, ele se entregou, ele santificou com um objetivo.
Qual era o objetivo? Apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha. O que Jesus fez com a igreja? Ele ama, ele se entrega, ele santifica com um objetivo: torná-la para ele gloriosa. Qual noivo que não quer ter uma noiva esplêndida, gloriosa? Qual noivo que no altar, no dia do seu enlace, ao vir vindo a sua noiva, não quer ver uma esposa, uma noiva linda, esplêndida, gloriosa, sem mancha, com um vestido branco, símbolo de pureza? Qual noivo não quer ver isso? Jesus, em breve, vai ter esse encontro com a noiva. A noiva sou eu e é você. A noiva é a igreja. Então Jesus, ele amou, se entregou, a santificou com um propósito. Para que, nesse encontro, ele tenha uma noiva gloriosa, linda, imaculada, sem mancha alguma. Jesus não quer ver mancha na sua igreja. Jesus não quer ver pecado na sua igreja. Não quer. Agora, os crentes na igreja hoje, eles ficam procurando mancha na igreja. Os crentes de hoje ficam procurando pecado na igreja. Os crentes de hoje, pastora, ficam procurando defeitos na igreja. Enquanto Jesus quer encobrir os defeitos, porque ele quer ver uma igreja gloriosa, ele quer ver uma igreja limpa, uma igreja sem mancha, os crentes querem fazer o papel do diabo. E começa a apontar defeito, e começa a ver erro, e começa a criticar, e começa a falar, e começa a discordar, e começa a ver tudo de errado. Está manchando a noiva, está maculando a noiva, está falando da noiva. Cristo não aceita isso. Ele quer uma igreja gloriosa, imaculada, sem mancha, limpa, transparente. Aí Jesus quer assim, mas os crentes querem ver diferente, Wagner. Os crentes começam a ver só defeito. Os crentes começam a valorizar pontos negativos. E aí, o pastor sempre é vítima disso, né? Porque se ele faz, tem os que reclamam. Se ele não faz, tem os que reclamam. Eu não sei o que ele tem que fazer. Tem que ser arrebatado, né, irmãos? Tem que ser arrebatado, porque aí Cristo fez tudo isso com a igreja, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Caminhando mais um pouquinho, só para fechar aqui, que eu vou ter que parar de falar. Mas nunca, preste atenção, mas nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, olha, se a cabeça está aqui, ninguém machuca a carne. Se a cabeça está aqui e é ela que determina o que o corpo vai fazer, ela nunca vai machucar a carne. A cabeça vai mandar pegar uma faca aqui e cortar, e se machucar. A cabeça cuida do corpo. A cabeça cuida do corpo. E a Bíblia está dizendo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta, e sustenta, e cuida dela. O que é que Jesus faz? O que é que Jesus faz com a igreja? Ele não fica vendo mancha, ele não fica vendo pecado, ele não fica botando defeito. Por quê? Porque ele não quer. Ele quer ver uma igreja gloriosa, ele não quer ver uma igreja machucada. Ele quer ver uma igreja gloriosa, sem mancha, sem pecado. Aí, antes, diz o texto, ele a alimenta, é Cristo que alimenta a sua igreja. Antes, ele a sustenta, é ele que cuida da igreja. E cuida dela. E cuida dela.
e cuida dela. Então, o que é que nós devemos fazer? Amar a igreja, se entregar pela igreja, glorificar a igreja, entregá-la a nós mesmos, ou nós precisamos de ver a nossa igreja de forma gloriosa. Valorizar tudo que tem de positivo na nossa igreja e repreender os maldizentes. Não andar com maldizente. Não se misturar com esses críticos. E aí não me refiro à crítica construtiva, porque ela é salutar. A crítica é salutar. Mas vocês entendem o tipo de crítica que me refiro. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Porque Ele nos amou. Porque Ele amou a igreja. Porque se entregou por ela. Porque a santificou. Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula. Nem coisa semelhante, mas irrepreensível. Tudo isso porque antes Ele a alimenta, Ele a sustenta e Ele cuida dela. Ame a sua igreja, se entregue pela sua igreja, santifique a sua igreja, sendo santo. Queira uma igreja gloriosa em nome de Jesus Cristo. Alimente a sua igreja, sustente a sua igreja, cuide da sua igreja, como Jesus, enquanto cabeça, cuidou da noiva. Que Jesus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.